É engraçado como que as ideias esquerdistas estão presentes na cabeça de tantos crentes e eles verbalizam essas ideias crendo com toda a certeza do mundo que essas ideias são cristãs. Não são. E aqui eu tenho o meu segundo princípio do porquê o desarmamento é uma desgraça. A ideia infantil de que pessoas violentas serão paradas com amor. E você vê cristãos falando isso. Você vê esquerdistas falando o quê? São contrários à polícia, são contrários à cadeia. Eles dizem, mais livros, mais livros. Mais livros. Tem gente que são pessoas que são psicopatas. Elas leem, saem por aí matando. Não, esses revolucionários socialistas eram todos assim. Liam demais, eram pedófilos, adúlteros, promíscuos. Não há solução para muitas pessoas, a não ser morte e cadeia. É isso que a Bíblia diz. É isso que a Bíblia diz. A esquerda pensa que tudo se resolve com livros e pombas. E aí você vê cristãos reproduzindo isso. A diferença é que eles citam versículos bíblicos. E os distorcem, obviamente. Amar o inimigo. A Bíblia diz, não matarás. Tem que dar a face, se te bater num rosto, na sua face, você deve dar a outra face. Ora. Se em todo o restante da Bíblia é claro que o povo podia se armar para se defender, é óbvio que essa passagem de Jesus Cristo não tem a ver com a impossibilidade de se defender. Ou você é como o cristão moderninho. Não, pastor, é que no Antigo Testamento podia, mas no Novo não pode. Por quê? Porque Deus converteu? Foi isso? Deus no Antigo Testamento, ele foi severo, e no Novo ele pôs a mão na cabeça e falou, gente, onde eu estava com a cabeça? Permiti pena de morte. Você sabe, Israel tinha pena de morte. Nossa, fui muito severo, hein, gente? Mas agora eu vim numa versão mais paz e amor. É isso? Ou você tem um livro só? Um livro, eu só tenho um livro. Eu só tenho um Deus, o Deus que não muda. Aquilo que está expresso no Novo Testamento, que caducou, está claro no Novo Testamento. Por exemplo, não tem mais um bezerro morrendo aqui. Por quê? Porque Jesus cumpriu isso. Jesus é o cumprimento disso. Agora, o que mudou em relação aos bandidos? Não existem mais bandidos? Isso não mudou. Isso não mudou. A pena de morte, na lei de Deus, continua valendo. Continua. Bandidos, hereges e homens violentos precisam ser combatidos. Bandidos, hereges e homens violentos precisam ser combatidos. Em Israel, crimes hediondos eram punidos com pena de morte. Filhos rebeldes que não queriam se arrepender de maneira alguma, eram cachaceiros, saíam dormindo com meio mundo, faziam tudo que era imoral, não ouviam seus pais, deveriam ser levados ao meio da praça e apedrejados até a morte. Jesus combateu os falsos com chicotes. Davi não levou uma flor para matar Golias, ele levou uma pedra e depois decapitou Golias com a espada de Golias. Quando Abraão viu seus sobrinhos, seus parentes sendo atacados, o que Abraão fez? Partiu com um exército bem armado para destruir seus inimigos. Como Paulo lidou com os falsos pastores, chamando-os de cães. Há uma diferença enorme entre bons pastores que possuem divergências conosco e pastores que são canalhas, que são hereges. Esses têm que ser combatidos. Combatidos. Obviamente, não de maneira violenta, fisicamente, não se tratando de maneira violenta, não se trata de maneira violenta fisicamente esses homens, não é isso que eu estou dizendo. Mas Jesus foi bem agressivo com eles. Paulo foi bem agressivo com eles. João Batista foi bem agressivo com eles. Jeremias foi bem agressivo com eles. Todos os profetas foram. Porque qualquer homem decente, ao ver um pilantra enganando uma senhorinha, e não fica indignado com isso, é um canalha. É um canalha. É um canalha. Esses homens precisam ser combatidos. Os homens violentos, infelizmente, não são parados com amor. São parados com violência. Com violência. O maior exemplo disso é o famigerado Acordo de Munique em 1938. Em 1938, a Alemanha começava a se armar, dando todos os indícios de começar uma guerra.